Bom, aqui um vídeo comentando sobre o notebook Dell Pentium Gold após alguns meses de uso. E aí, ele valeu a pena? Quais são os pontos positivos dele? Quais são os pontos negativos dele? Bem, é o que eu vou responder aqui neste vídeo. Assim, um ponto que é um positivo dele é a questão do processador. Quando você vê lá o nome Pentium Gold, você não espera muita coisa. Esse Pentium Gold aqui, ele, por exemplo, em questão de potência, ele está muito mais perto do i3 do que do Celeron. A única diferença do i3 para esse Pentium Gold vai ser o clock, que o do i3 vai ser levemente superior. Mas de resto, eles têm o mesmo número de núcleos, o mesmo número de threads, iguaizinhos. E o mesmo vídeo integrado também. De potência, ele é bom, assim, tipo, ele não vai ser um notebook gamer, nem nada do tipo, mas tarefas do dia a dia ele tira de letra. Você vai conseguir entrar no navegador, fazer trabalho de texto, de escola, faculdade e tudo mais, sem nenhum problema. Isso aí você pode ficar tranquilo. Ele já vir com o Windows 11 instalado de fábrica em um preço acessível. Existem outros notebooks com processador i3 similar, que é o Pentium Gold, porém que você vai encontrar eles levemente mais caros que esse aqui. E o sistema operacional que vem com ele é o Linux. Ter ser obrigado a desinstalar o Linux e instalar um Windows de forma manual. Se você tiver conhecimento, você vai instalar propriamente, mas se você não tiver, você vai ter que pagar para alguém instalar o Windows, e um Windows que não vai ser original, vai ser só um Windows aí quebra galho, enquanto aqui já está o Windows oficial, bonitinho, de fábrica, sem dor de cabeça nem nada. O teclado dele para digitação também é um ponto positivo, são teclas macias, confortáveis, de perfil baixo, dá para tranquilamente escrever e fazer trabalhos de escola, faculdade, tudo mais com ele. Muito bom o teclado do notebook Dell. Bem, aqui para não ficar também só na teoria, mostrando na prática o poder do processador gráfico dele, aqui o jogo GTA V. E como vocês podem ver aqui, o jogo está funcionando perfeitamente. Ele não está a 60 quadros, ele está a 30, mas rodando liso, sem cair a caixa de quadros nem nada. Vou até aqui pegar o carro para correr na rua para ver se vai ter uma queda de quadros e tudo mais. Ó, já tem uma leve quedinha, mas assim, completamente jogável. Você, quando adquire um PC desses aqui, um notebook, melhor dizendo, não imagina que ele vai ser capaz de rodar jogos o próprio GTA V, que apesar de não ser um jogo dessa atual geração, ainda é muito procurado. E muitas pessoas ainda perguntam, roda, não roda? Então, aqui respondendo, ele roda tranquilamente. Vocês podem ver, não está no ultra gráfico, está apenas em HD, mas roda perfeitamente. Comentando aqui da própria tela do notebook, como vocês podem ver aqui no próprio vídeo, é uma tela boa. A frequência dela é o normal, 60 Hz, o que está ótimo. Superior àquele painel comum, aquele painel TN. É aquele tipo de tela que quando você olha de lado, em algumas posições, a imagem distorce. No caso aqui, isso não acontece. Canto, de lado, de ponta cabeça, a imagem dele não distorce. Isso é muito bom. E continuando aqui jogando, mas agora comentando também, vai ser meio difícil, mas vamos lá. A questão da memória. A questão da memória se relaciona com o jogo. O notebook de padrão vem com 4 GB de memória RAM. Com esses 4 GB, o notebook não é capaz de rodar o GTA San Andreas, nem nada. Para você conseguir rodar jogos e ter uma fluidez melhor, é necessário você fazer um upgrade de memória RAM. Eu fiz aqui um vídeo, vou botar o card aqui, mostrando como se fazer o upgrade de memória RAM. E aí realmente, com 8 GB ou até 12, se você comprar um pente de 8, mais 4, 12, comprar outro de 4, 4, com o que já tem nele vai ficar 8. Eu vi os comentários falando que o notebook virava um notebook muito melhor. Eu duvidei muito, mas realmente o desempenho é muito melhor com 2 pentes de memória. O Dual Channel realmente faz muita diferença no notebook. Para tarefas básicas talvez não seja tão perceptível, mas por exemplo, para jogar um joguinho é essencial você fazer o upgrade de memória RAM. Bem, aqui o ponto mais fraco do notebook é a questão do armazenamento. Ele acompanha 128 GB de armazenamento interno, é um SSD NVMe, ou seja, bem veloz, isso é ótimo. É o padrão da maioria dos notebooks dessa faixa de preço, até aí ok. E o problema entra na questão interna dele. Você infelizmente não consegue adicionar outro SSD NVMe, outro HD comum, aqueles tradicionais de 2,5 polegadas, ou mesmo um SSD de formato SATA no notebook. Ele só tem um slot de memória que é ocupado por esse SSD. Ou seja, para aumentar, só trocando ele. E enquanto os outros notebooks, você tem a opção de acrescentar mais um HD ou outros citados aqui
E aí você tem um conjunto, que você tem o sistema operacional no SSD e os arquivos, fotos, outras coisas você pode colocar em outro HD. Faz falta essa entrada. Porque, por exemplo, são 128 GB, mas você já desconta 50 para o sistema operacional. Você vai baixar os seus aplicativos, ninguém vai ficar no notebook sem aplicativo nenhum, então você vai baixar Firefox, navegador, joguinho, escritor, Office, pacote Office, todas essas coisas, pronto. E você vai ter 30 GB de padrão, livre vai ser isso aí. E aí, para um uso básico, show de bola, para documento de texto, para salvar vídeo tranquilamente, mas para tratamento com arquivos mais pesados, esquece. Aí você vai ter que essencialmente trocar o SSD que vem com ele. O GTA V é um jogo que, poxa, pesa 100 GB, impossível colocar no SSD. No caso aqui é obrigatório o uso de um HD externo, no caso aqui que funciona tranquilamente. O barulhinho que vocês estão ouvindo de um ventilador é o próprio cooler do notebook. Quando você está em uso mais intenso com ele, como por exemplo em jogos, esse cooler vai girar, ele vai girar bem rápido. É o sistema de refrigeração do aparelho. Quando você está usando ele no uso até moderado, você vai sentir sim que essa regiãozinha aqui, onde eu estou colocando meus dedos, ela esquenta, ela aumenta a temperatura mais. E lembrando que o ideal, o correto, é utilizar o notebook em um suporte, em uma mesa, em um banquinho, e não utilizar ele no colo nem nada. Mas, por exemplo, nessa situação, você vai sentir sim um calor maior. E aqui vocês podem ver também outro jogo, Dragon Ball Kakarot. Na primeira vez que eu rodei ele, o jogo mal rodava, travava muito. E agora tá jogável, assim, não tá no gráfico ultra nem nada, mas tá em HD e tá bem jogável. Como vocês podem ver aqui, ó, tem o tutorial, ó. Dá pra jogar tranquilamente, um jogo de 2019 e que também dá pra jogar tranquilamente no notebook Dell. Comentando aqui sobre a questão da bateria, a bateria dele tem uma autonomia boa, sim, ela em uso intenso, assim, uso muito intenso, ela vai segurar umas 2 horas, por exemplo, jogar um GTA, um jogo pesado e tudo mais. E em uso moderado você consegue levar umas 7, 6 horas dele. Uso moderado assim, você vai ver uma coisinha aqui no navegador, vai mexer no documento de texto, vai deixar o notebook um pouquinho parado e vai segurar por umas 6, 7 horinhas de bateria. O que para o padrão de notebook está ótimo. E um detalhe, bom comentar sempre, se você está usando o notebook conectado na tomada direto, espere ele chegar a 100% de bateria e aí sim use ele pela tomada. Não é bom utilizar o notebook enquanto ele carrega, pois isso vai causar danos à bateria dele. O Dell Pentium Gold com o sistema operacional Windows, você encontra hoje, dia 12 de setembro, na faixa de R$ 1.990. Vamos arredondar aqui para R$ 2.000. Processador Pentium Gold, Windows 11 e a placa de vídeo HD Graphics. 128 de memória, 4 GB de RAM. Se você for procurar ele com o sistema operacional Linux, você encontra ele mais em conta. Mas aí vai ser por R$ 1.890, R$ 1.900. Que é uma diferença baixa. Você vai concordar comigo que é uma diferença pequena de preço. Que nesse caso vale bem mais a pena pegar o com Windows 11. Pois R$ 100 é o preço que você vai pagar para o cara instalar um sistema Windows Jack Sparrow no computador. Vale mais pegar ele já com Windows 11, já bem instalado, prontinho, sem dor de cabeça. Aqui, por exemplo, vamos dizer assim, o concorrente mais próximo do Dell dessa mesma faixa de preço, que é esse Lenovo, o IdeaPad com o processador i3. Você pode ver aqui, pô, que ele é quase igual o Dell em questão de especificações. Tem o i3, o Dell tem o Pentium Gold, como eu falei, são similares, o i3 sendo melhor que o Pentium Gold, mais similar. 4 GB de RAM, mesma coisa. 128 de SSD, mesma coisa. E aqui é a diferença, ele vem com o sistema operacional Linux. E você pode falar, ué, mas ele tá mais barato aqui, ó, tá 1.700, o Dell tá 2.000. Bem, o Dell, voltando aqui, é considerado já, aqui é 2.000, eu tô arredondando, o preço dele é parcelamento. Você parcelando ele vai ser R$ 2.000, não tem juros. Aqui já tá o preço dele considerando cartão de crédito. Enquanto aqui está considerando à vista. Se você for ver o parcelamento, ele é o mesmo preço praticamente do notebook Dell, ele é 2.000 também. E aí você vai pagar o mesmo valor em um notebook que vai ter o Linux e você vai ter que ter um gasto a mais para instalar o Linux. Ou um gasto de dinheiro ou até um gasto de tempo, de pegar pendrive, colocar a imagem do Windows para instalar e tudo mais. Em compensação, esse notebook aqui tem entrada para HD, você pode adicionar um HD nele. Se a questão de armazenamento é muito importante para o seu uso, eu não conheço, nunca utilizei esse aqui, mas observando por cima, ele é uma opção melhor em questão de HD. Mas, por exemplo, em questão de preço, se você já 128 para você já é o bastante, como é para mim aqui no meu uso, no caso aqui eu só uso o HD mais para joguinho e outras coisas, mas para o uso realmente diário, 128 basta, vale mais o Dell, também com Windows 11, sem dor de cabeça. Chegando aqui na conclusão do vídeo, eu mantenho o sim, o notebook Dell vale a pena, levando em conta
deixando aqui como principal ressalva o armazenamento, mas para uso assim de dia a dia, o navegador, internet, até para tentar jogar uns joguinhos como eu mostrei aqui, o GTA V, o Dragon Ball Kakarot, ele vai rodar no HD tranquilamente. E nessa faixa de preço de R$ 2.000. Subindo a faixa de preço vai ter outros modelos interessantes, mas nessa faixa eu acho ele uma excelente escolha. O único ponto fraco mesmo dele é não ter um slot a mais de HD. Espero que tenham gostado do vídeo. Nos vemos no próximo.